Oi, oi, pessoal! Boa tarde para vocês! Bem-vindos à live dessa sexta-feira, dia 16 de setembro. Boa tarde, Eli, Paulo, Fernanda, bem-vindos! Live de hoje é o tema que vocês mais gostam, porque é tema livre, vocês perguntam qualquer coisa que vocês quiserem dentro da oftalmologia. Enquanto o pessoal tá chegando, tá entrando aí, eu vou deixar aquela minha apresentaçãozinha básica para a galera que tá chegando nova pela primeira vez aí. Eu sou Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata. Sou do Rio de Janeiro e tô aqui com vocês no Papo Glaucoma no Instagram e no YouTube, seguindo a minha missão de combater a cegueira com informação. Toda sexta-feira às 5 horas tem live aqui no Instagram e toda quarta-feira às 3 da tarde tem vídeo novo lá no YouTube. Oi, oi, Virgínia, Gilson, Isabel, Bárbara, bem-vindos. Quem quiser mandar pergunta, pessoal, tema livre, pode perguntar qualquer coisa que vocês quiserem de oftalmologia. Podem mandar no chat aqui, mas no chat às vezes eu perco algumas perguntas, então manda de preferência nesse balãozinho que tem a interrogação que vocês estão vendo aqui embaixo, que eu encontro mais fácil as dúvidas de vocês. E enquanto vocês vão mandando aí as perguntas, eu vou começar respondendo 3 perguntinhas que o pessoal já mandou durante o dia quando eu fiz o anúncio da live. Então, enquanto eu respondo essas 3, vocês vão mandando as dúvidas de vocês aqui para mim. Vamos lá então. Tainá fez uma pergunta muito interessante, não sei se a Tainá já chegou aí, mas se não tiver, ela vê depois na gravação. A Tainá perguntou: ao realizar atividade física aeróbica, quanto tempo dura a diminuição da pressão ocular? Excelente pergunta para a gente explicar um pouquinho com mais detalhe esse tema da atividade física aeróbica e glaucoma. Primeira coisa, o que é atividade física aeróbica? São aqueles exercícios que aceleram o coração. Então, caminhada, corrida, natação, bicicleta, tudo que é atividade assim aeróbica, que faz você suar, que faz o coração bater mais rápido, é benéfico para quem tem glaucoma e a gente tem estudos que comprovam isso. Mas isso não é uma coisa imediata assim, não. Não é que você fez o exercício e a sua pressão ocular baixou. Não é assim que funciona. Pelo contrário, quando você faz a atividade física, nas primeiras horas após aquele exercício, a pressão ocular ela até dá uma subidinha, ela faz um pequeno pico que não é prejudicial. E aí depois é que ela começa a reduzir. Então, primeiro a pressão dá uma subidinha para depois ela baixar depois do exercício aeróbico. Então, esse benefício de você fazer atividade física aeróbica e ter um bom controle do glaucoma é uma coisa de longo prazo, não é uma coisa imediata de fazer exercício e a pressão baixar. Mas a gente tem estudos que comprovam que as pessoas que fazem atividade física, o glaucoma ele é mais estável do que as pessoas que são sedentárias. Então façam atividade física, mas não é mágica não. Não é que você deu aquela corridinha que a pressão baixou na hora não. Ela vai até subir um pouquinho, mas o que não vai gerar problema nenhum, porque o que importa mesmo é o benefício do longo prazo. Certo, Tainá? Vamos lá então, agora a próxima pergunta foi da Lúcia. Ela perguntou se o uso de tela eletrônica, se ficar muito tempo no celular, no computador, na televisão, se isso pode ser prejudicial. Vamos lá, diferenciar primeiro duas questões. O uso de tela eletrônica tem impacto muito diferente em crianças e em adultos. Vou falar primeiro em adultos. Em adultos, a tela eletrônica ela não faz nenhum mal de longo prazo para os seus olhos, não vai prejudicar em nada o seu glaucoma, nem o seu controle da pressão ocular. Mas a tela eletrônica, toda a tela eletrônica deixa os olhos ressecados. A gente fica meio hipnotizado assim, olhando para o celular e a gente não percebe, mas a gente pisca muito menos quando a gente está olhando para o celular. Tá? Então, esse hipnotismo da tela eletrônica que deixa a gente sem piscar
piora a qualidade da nossa lágrima e aí resseca os nossos olhos. Então, o olho fica ardendo, fica coçando, fica vermelho, fica lacrimejando. Isso tudo é sintoma de olho seco, tá? Em adultos, o problema é basicamente esse, o que é uma coisa que não tem gravidade, vai piorar os seus efeitos colaterais do colírio do glaucoma, mas você pode usar um colírio lubrificante e aliviar isso. Agora, em crianças, essa história muda por completo, porque em crianças a teleeletrônica faz muito mal, sim, porque a teleeletrônica induz a miopia em crianças. E miopia é um grau que, quando elevado, tem risco de descolamento de retina e cegueira. Então, viu que em criança a história da teleeletrônica é completamente diferente. O que a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria recomenda? Que crianças novinhas, bebezinhos, não tenham exposição nenhuma à teleeletrônica, tá? E que essa exposição, a gente até pode permitir um pouquinho conforme a criança vai ficando um pouquinho mais velha. Por exemplo, crianças com mais de 5 anos de idade, a gente pode permitir até, no máximo, 2 horas de qualquer tela eletrônica. Então, não é 2 horas no celular e depois 2 horas no tablet e depois 2 horas na televisão. Acima de 5 anos de idade, no máximo 2 horas de tela eletrônica. Então, cuidado com as crianças aí, com os filhos, com o neto, sobrinho, porque nesse caso, sim, o efeito da tela eletrônica é bastante maléfico, certo? Terceira perguntinha aqui, já tô vendo que já teve aqui um monte de gente que mandou pergunta, eu vou entrar nas de vocês já. Terceira perguntinha foi a Cristi que mandou. Um ponto escuro no centro do olho pode ser glaucoma? Pergunta interessante para a gente diferenciar o que são manchas de glaucoma do que são manchas de outros problemas visuais. Então, eu vou até ampliar um pouquinho a pergunta da Cristi para falar de outros tipos de manchinha. Primeira coisa, mancha de glaucoma não se mexe. Mancha de glaucoma tá sempre no mesmo lugar. Então, aquelas manchinhas que a gente vê de vez em quando passando assim, que nem um mosquitinho, que nem uma cobrinha se mexendo, isso não é mancha de glaucoma, a gente chama isso de moscas volantes, certo? Segunda questão. Mancha de glaucoma tem uma localização específica. Hoje mesmo eu estava no consultório com um paciente que tem um glaucoma que em um dos olhos já é avançado e ele estava me contando assim, doutora, desse lado aqui eu vejo até a minha mão mais ou menos aqui assim. Agora desse lado aqui eu só vejo minha mão bem assim, pertinho do nariz. E isso é muito típico de glaucoma, porque as manchas iniciais do glaucoma, elas são mais na região do nariz. Então, quando a gente fala, no glaucoma a visão vai fechando, isso começa principalmente por essa região aqui do campo visual, certo? Então, mancha de glaucoma não é comum estar bem no centro da sua visão, aquela manchinha que atrapalha para ler, que conforme você vai andando na linha, ela vai tampando exatamente a letrinha que você quer enxergar. Esse tipo de manchinha não é comum ser de glaucoma, que foi justamente o tipo de mancha que a Cristi perguntou, as manchas que são no centro da visão. Essas manchas no centro da visão, elas são muito mais relacionadas com alterações da retina. O Max, por exemplo, acabou de perguntar aqui que eu vi se pode ser um névoa de coroide essa mancha. Depende da localização em que essa mancha está, certo? Não é comum um névoa de coroide da mancha, tá? Mas dependendo da localização pode interferir um pouquinho. Mas o mais comum dessas manchas centrais são doenças da retina. Por exemplo, retinopatia diabética e degeneração macular relacionada à idade. São algumas das causas mais comuns, certo? Vamos lá então para as dúvidas de vocês. Quem está preocupado que está chegando agora e já perdeu um monte de dúvida interessante, amanhã, 10 horas da manhã, a live vai estar no YouTube para vocês assistirem. Não se preocupem. Vamos lá. Perguntinhas aqui.
Caramba, tem bastante gente perguntando de vitamina, hein? Rolou algum papo de vitamina entre vocês essa semana aí? Bom, vamos lá, falar. Chegaram 3 perguntas aqui. Não, 2 perguntas, eu exagerei. Foram 2 pessoas aqui que perguntaram sobre vitaminas. Primeiro, vitamina, não tem nenhuma vitamina que a gente tenha comprovação científica de que ajude ou piore o glaucoma, certo? A gente conhece várias deficiências de vitamina que prejudicam a visão, mas não relacionadas ao glaucoma. Elas podem afetar, as deficiências de vitamina podem afetar o nervo óptico e podem até confundir um pouco com o glaucoma, mas são situações diferentes. A única coisa em comum é que tanto o glaucoma quanto algumas deficiências de vitamina afetam o nervo óptico, mas de maneiras diferentes, certo? Existem vários estudos buscando vitaminas que protejam contra o glaucoma, mas ainda não temos nada definitivo a ponto de eu poder recomendar para vocês o uso de uma ou de outra vitamina. Isso ainda precisa ser muito bem estudado para, primeiro, comprovar que funciona em humanos. Segundo, saber qual a dose ideal, o tempo ideal que a gente precisa usar essas vitaminas, certo? E entender melhor qual o mecanismo que ela funciona. Então, por enquanto, não tem nada comprovado de vitamina, nem que ajude, nem que piore no glaucoma, certo? Tem estudos em andamento e é bem possível que daqui a algum tempo essa conversa mude, porque tem um estudo muito grande, inclusive realizado por um brasileiro, que é um dos maiores pesquisadores em glaucoma no mundo, e que ele está estudando uma vitamina que é a vitamina B3, no tratamento do glaucoma. Então, quando sair o resultado definitivo desse estudo, por enquanto a gente só tem algumas prévias, mas quando sair o resultado definitivo, podem ficar tranquilos que eu vou contar para vocês. É importante ressaltar que, aproveitando esse gancho desse assunto, que todas as coisas que eu falo e que eu recomendo aqui para vocês são todas baseadas em comprovação científica. Por quê? Vem um monte de gente me perguntar sobre posição para dormir. Não tem estudo suficiente para recomendar para vocês uma posição específica de dormir. Então, eu não boto nenhuma restrição para os meus pacientes. Outra questão, exercício ocular. Um monte de gente me pergunta. Zero comprovação científica, zero estudo, nenhuma evidência de que funcione, certo? Então, tudo que eu trago aqui para vocês é porque a gente já tem evidência científica suficiente, e não é de um estudo, são de vários estudos, tá? Então é porque é coisa confiável, tá? Se não for confiável, eu não vou falar aqui para vocês, ou então eu vou deixar bem claro que é uma coisa que ainda precisa de mais estudos, tá bom? Viva a ciência, Lu, isso aí. Deixa eu encontrar aqui mais dúvidas. O Fausto Camilo fez uma pergunta aqui interessante. Ele pergunta se tem uma relação entre o tamanho da escavação e o tempo para chegar à cegueira. Excelente pergunta, porque, Fausto, isso é uma coisa que até muitos oftalmologistas têm dúvida, certo? Então, vou explicar direitinho para vocês. Isso é uma noção que muito de vocês têm, de que quanto maior é a escavação, mais avançado é o glaucoma. Vamos diferenciar um pouquinho isso. Primeiro, vamos pensar em uma pessoa sozinha, tá? Vamos pensar em mim, na minha escavação, tá? Eu tenho um histórico familiar de vários casos de glaucoma na família, inclusive o meu padrinho tá aqui na live, que é o Vanderlei, que tá sempre por aí. Então eu tenho alguns casos de glaucoma dos dois lados da minha família, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Não tenho glaucoma, mas faço meu acompanhamentozinho anual. A minha escavação tem uma medida de 0,4 da última vez que me examinaram. Vamos supor que daqui a uns anos eu desenvolva glaucoma e eu não trate. Quanto mais a minha escavação está aumentando, então passou de 0,4 para 0,5, depois para 0,6, depois para 0,7. Isso quer dizer que meu glaucoma está avançando sim, tá?
tá? Agora, vamos pensar não em uma pessoa sozinha. Vamos pensar num grupo de vocês. Vamos supor que a gente sorteie 3 pessoas de vocês aqui. E um de vocês tem uma escavação de 0,6, o outro tem uma escavação de 0,8 e o outro tem uma escavação de 0,9. Isso quer necessariamente dizer que o de 0,6 é inicial, o de 0,8 é moderado e o de 0,9 é avançado? Não. Por quê? Porque a gente não classifica estágio de glaucoma baseado em tamanho da escavação. A gente classifica o estágio do glaucoma baseado no grau de perda de visão no exame de campo visual. É intuitivo pensar que quanto maior a escavação, mais perda de campo visual essa pessoa vai ter. É lógico, mas o nosso corpo nem sempre respeita essas lógicas que fazem sentido na nossa cabeça. É muito, mas muito frequente eu pegar um paciente que tem uma escavação de 0,6, ou seja, que tá só, para quem não sabe, o normal é até 0,5, tá? Então 0,6 está só um pouquinho aumentada. É muito frequente eu pegar esse paciente com uma escavação de 0,6 e quando eu faço um exame de campo visual, esse campo visual já vem alterado. E às vezes, o paciente com a escavação de 0,8, quando faz o exame de campo visual, dá totalmente normal. Então, quem tem perda de visão tem glaucoma mais avançado do que quem tem visão normal, independente do tamanho da escavação, tá? Então vamos esclarecer isso para vocês, porque essa é outra pergunta que eu recebo muito. As pessoas me mandam assim no direct. Ah, minha escavação tá 0,7, meu glaucoma é avançado? Não sei, não é pela escavação que a gente mede o estágio de doença, tá? Então, uma coisa é avaliar a sua escavação ao longo do tempo e ela estar aumentando e a gente dizer, poxa, o glaucoma está piorando, porque se a escavação está aumentando é porque a doença está avançando. Agora, o fato de ter uma escavação de tamanho X ou Y não quer dizer nada em relação ao estágio do seu glaucoma. Deixa eu rever aqui a dúvida do Fausto para ver se eu respondi, porque eu acho que eu desviei um pouco do assunto. Ele perguntou então se quanto maior a escavação, mais rápido pode vir a cegueira. Não necessariamente, porque a pessoa com a escavação de 0,6, que já tem alteração no campo visual, ela pode ter uma perda de visão mais rápida do que a pessoa com a escavação de 0,8 e que tem um campo visual normal. E porque a velocidade de progressão do glaucoma varia de uma pessoa para outra. Então, mesmo uma pessoa com um glaucoma moderado, mas que a velocidade de piora do glaucoma é lenta, ela pode, não tratando, ter visão por mais tempo do que uma pessoa que começou com um glaucoma inicial, mas um glaucoma inicial que está piorando rápido, tá? Então, a verdade é que é muito difícil a gente fazer previsões em relação a quanto tempo uma pessoa pode ter de visão, porque isso envolve fatores muito individuais, tá? E aí a Eli pegou aqui a escavação e perguntou, e se a escavação for total? Agora a situação mudou um pouquinho, porque a Eli lançou uma escavação mais exagerada do que as escavações que eu estava falando aqui, tá? Quando a gente fala de uma escavação total, ou a gente usa também o termo subtotal, que é aquele nervinho que a gente examina e a gente vê que já não tem quase nada de neurônio, essa pessoa provavelmente tem um glaucoma avançado, sim. O campo visual vai confirmar isso, mas quando a gente vê uma escavação desse tamanho, que ela já é tão grande assim que a gente classifica como total, em vez de classificar em medida, em geral, esse já é um glaucoma avançado, tá? Deixa eu achar a próxima dúvida aqui.
O Paulo voltou um pouquinho aqui na questão da atividade física, porque eu falei da atividade física aeróbica, né? Caminhada, corrida, natação, por exemplo, e ele perguntou de academia, pilates e hidroginástica. Hidroginástica é atividade aeróbica, também acelera o coração. Então, tudo que eu falei dos benefícios vale para hidroginástica também, tá? O Pilates e a musculação já são o contrário, são exercícios que envolvem mais força. O efeito é parecido. Inicialmente, ele gera um pico da pressão ocular que a gente não tem nenhuma comprovação de que seja danoso, tá? Então, não tem necessidade de ter restrição de atividade física pensando nesse pico, se é um glaucoma inicial ou moderado ou se está tratando e se está acompanhando direitinho, tá? Agora, são exercícios que não geram aquele efeito benéfico do longo prazo de redução da pressão ocular, tá? Então, não é que vai te prejudicar, ele só não vai te trazer nada de benefício, tá? Agora, um cuidado que a gente tem que ter são as pessoas que têm glaucomas muito avançados, que têm pouquinha visão pelo glaucoma e que não estão bem controlados, porque aí um pico de atividade, de uma atividade muito intensa, vamos supor que a pessoa tem um glaucoma já muito avançado, o campo visual fechadinho assim, não tá com controle legal de pressão e é daqueles que tá todo dia na academia e que quer botar aquele peso no máximo possível, olha, vamos ter cuidado, porque pode não ser uma boa ideia. Mas percebem que é uma situação muito extrema, tá? Para a grande maioria das pessoas, para as pessoas que tratam e têm um bom controle de doença, não tem problema nenhum fazer atividade de força, seja a musculação, seja o pilates, tá? Uma ressalva aqui para yoga. Yoga é uma atividade que tem muitos exercícios de força e que é diferente da musculação e do pilates, porque são exercícios que às vezes você faz de cabeça para baixo. Então, é uma situação diferente, tá? Porque quando você tá de cabeça para baixo, e quando eu falo cabeça baixa, não é aquela baixadinha de pegar um peso, não, é cabeça para baixo mesmo, é plantando bananeira, tá? Plantando bananeira e fazendo força não é legal para quem tem glaucoma. Então, yoga, mesmo se for um glaucoma inicial, pode fazer, mas façam as posições em pé, não façam as posições invertidas. A Gisele falou que o CrossFit então não é bom. Não é que não pode fazer, Gisele. Ele só não vai te dar o benefício que as atividades aeróbicas te dão, tá? Vamos lá para a próxima dúvida aqui. O Gilson perguntou se quem tem a córnea fina pode realizar o laser SLT de trabeculoplastia. Sim, o fato da córnea ser grossa ou ser fina é um fato que a gente usa para guiar quanto precisa ser a sua pressão ocular. Tá? E também para guiar o seu risco de cegueira pelo glaucoma, mas não influencia em nada na escolha de qual tratamento fazer para o glaucoma, tá? Então a escolha de tratamento, ela não é baseada tanto na grossura da sua córnea. A gente guia a córnea, ela guia quanto tem que ser a sua pressão e a partir daí a gente vai escolher o tratamento. Mas nem laser, nem cirurgia de catarata, nem cirurgia de glaucoma, nenhum deles vai interferir na sua córnea, tá? Agora, a cirurgia refrativa, que o Max acabou de perguntar aqui, essa sim afina a córnea e é uma cirurgia que é contraindicada para quem tem glaucoma ou suspeita de glaucoma. Mas aí não é um tratamento para glaucoma, tá? É um outro tratamento para outra coisa, tá? Vamos lá aqui. Eli perguntou o que significa olhos rasos pelo glaucoma. Primeiro, o olho raso não tem. Provavelmente o que te falaram é que a câmara é rasa. Câmara rasa, a câmara é a parte da frente do olho, entre a córnea e o colorido do olho. Eu vou sumir um segundo para buscar o Boris. Fiquem aí, não saiam.
Prontinho, olha ele aqui, a nossa estrela, o Boris, o nosso olho. Primeiro deixa eu abrir aqui ele fora da câmera, porque toda vez que eu tento abrir ele eu derrubo um monte de coisa. Prontinho. Boris está aqui aberto, tá? Então, um olhinho cortado ao meio. A parte da frente do olho é a nossa córnea, é o transparentezinho. Vocês com certeza já viram aquelas fotos bonitonas de olho no Instagram da pessoa olhando de lado, que dá pra ver bonitinho aquela curvinha transparente na frente do olho? É a córnea, tá? E o colorido do olho, que fica atrás da córnea, é a íris, tá? Então, o que é câmara anterior? É essa junção aqui, ó, entre a íris e a córnea. E é essa câmara anterior que é preenchido pelo humor aquoso. Então, quando eu falo para vocês, o líquido do olho é o humor aquoso, tá? O que é câmara rasa, câmara ampla, que são termos que a gente usa no exame oftalmológico? Quando você vai na sua oftalmologista para fazer um exame de rotina, a gente examina todas as pessoas no microscópio e a gente observa com a luz se essa câmara é rasa, por exemplo, a íris está muito pertinho da córnea, ou se essa câmara é ampla, com a íris mais afastada da córnea, tá? Quando a câmara é rasa, a pessoa pode ter ângulo fechado, não quer dizer que tenha, mas pode ter ângulo fechado. E aí a gente faz o exame de gonioscopia para ver se o ângulo realmente está fechado ou se não, se ele está aberto e aquela câmara rasa não tem problema nenhum, tá? Então, câmara rasa e câmara ampla não guia em nada o tratamento do glaucoma. É só um indicativo de que a gente precisa fazer essa gonioscopia e olhar esse ângulo com mais cuidado quando a câmara é rasa. E isso vale até para quem não tem glaucoma. A pessoa não tem glaucoma, não tem nada, foi no oftalmologista fazer um óculos, a gente examinou e viu uma câmara rasa, a gente precisa fazer uma gonioscopia, porque senão essa pessoa pode ter um glaucoma de ângulo fechado no futuro, tá? Esse latido que vocês ouviram aqui foi a Pipa brigando com o Boris. Eu botei ele no chão aqui, tá rolando uma briga aqui do meu lado. Vamos lá, mais pergunta. Quem mandou pergunta no chat e eu não encontrei para responder, manda outra vez aqui na interrogaçãozinha para eu encontrar melhor, tá? Deixa eu ver como é que estamos de horário aqui, afinal a Pipa começou a latir. Temos poucos minutinhos. Peraí, deixa eu tirar o Boris daqui para ela parar de brigar com ele aqui. Pronto, gente, live é assim mesmo, gente. Live é tudo no improviso, rola uma confusãozinha básica às vezes. A Lu pediu para eu falar do novo colírio de ontem. Ela tá dizendo que usa o Lumigan, que ele é caro, e ela tá perguntando se o valor é mais acessível. Vamos lá, eu falei muito breve nos stories sobre o colírio novo, até porque stories é curtinho, né, gente? Não dá para dar muito detalhe. Então eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre o colírio de ontem. Vamos lá. A gente tem no mercado vários colírios que contêm a bimatoprosta. Só que tem uma diferençazinha entre eles, que é a dose. Existe a bimatoprosta na dose de 0,03%, dose mais alta, e existe a bimatoprosta na dose de 0,01%, que é uma dose mais baixinha da bimatoprosta. Qual que é a diferença dessas doses? A redução de pressão ocular é exatamente igual. Então, em termos de controle do glaucoma, tanto faz uma ou outra. A diferença é que quando a gente usa a dose mais alta, a gente tem mais efeitos colaterais. O olho fica mais vermelho, mais irritado, tá? Quando a gente usa a dose mais baixa, a gente tem menos efeitos colaterais. Até então, a gente só tinha uma medicação disponível nas farmácias com essa dose mais baixa,
que é o Lumigan RC, que é o medicamento referência. E não existia nenhum similar, nem nenhum genérico, continua não tendo nenhum genérico, até porque a gente não gosta do genérico, então esquece o genérico, mas os similares, eles são muito interessantes para a redução de custo do medicamento. Há um tempo atrás, caiu a patente do Lumigan, então a gente tem agora uma opção de similar, que é esse colírio que foi lançado ontem, que é o Glamigan RC, que é uma medicação igual ao Lumigan RC, mas com um custo um pouquinho menor, na verdade consideravelmente menor. Então quem usa o Lumigan e tá muito apertado de comprar e não tá conseguindo manter, conversa com a sua oftalmologista para ver se ela autoriza você fazer essa troca pelo Glamigan RC. E teve um outro colírio que chegou junto com ele, que foi o Glamigan MT. Cuidado para não confundir, tá? O Glamigan MT, ele é o similar do Ganforte, que também não tinha similar, tá? O Ganforte é a bimatoprosta na concentração mais alta, de 0,03, junto com o Timolol, tá? Então, o Glamigan MT é o similar do Ganforte, que também não tinha similar e agora tem. Então, não mudem por conta própria, tá? Aliás, nunca mudem nada de tratamento por conta própria. Conversa com a sua oftalmo. Mas alguém me perguntou aí se o similar é seguro. O similar, ele realmente é exatamente igual ao medicamento de referência. E tem um controle de qualidade muito rigoroso. Para a medicação ser aprovada para usar o nome de similar, ela tem que ser exatamente igual, só muda o laboratório. E os laboratórios que produzem colírios similares são laboratórios de confiança, sim. Tá? É diferente do genérico. O genérico, ele não tem que ser exatamente igual ao referência. O genérico, ele pode variar de tanto até tanto do referência. E é por isso que a gente não gosta. Porque essa variação, ainda mais pensando numa gotinha miudinha, ela é significativa enquanto o seu olho vai absorver de colírio pro genérico. Pro similar, não. Ele é igual mesmo ao referência. Pessoal, estamos estourando o tempo de meia hora de live. Eu sei que tem um monte de gente que eu não respondi porque não deu tempo, mas a live de perguntas e respostas tema livre vai aparecer por aqui uma vez por mês, então não se preocupem, tá? Eu vou escolher só mais uma perguntinha aqui para responder e aí a gente fecha a live. Deca Infor perguntou aqui: qual a diferença do glaucoma juvenil para o glaucoma de ângulo aberto que ocorre no idoso? Ótima pergunta, porque são pequenos detalhes que fazem a diferença. O glaucoma juvenil, ele também é uma forma de glaucoma primário. Eu tô rindo aqui porque da Lu pedindo para mostrar a pipa. Ela nem tá por aqui. Ela deitou para dormir. Deixa ela quietinha lá. Até perdi o assunto. Vocês ficam me fazendo rir, gente. Eu esqueci o que eu tava falando. Deixa eu ler de novo a pergunta para lembrar. Tá. Diferença entre glaucoma juvenil e o glaucoma de ângulo aberto do idoso. Bom, o glaucoma juvenil, ele é uma forma de glaucoma de ângulo aberto. Só que é uma forma de glaucoma de ângulo aberto que acontece em pessoas jovens, geralmente adolescente até uns 20 e poucos anos de idade. Tá? Eles têm uma genética um pouquinho diferente. Os dois têm componente genético bastante forte, mas são genes um pouquinho diferentes. Então, quem tem caso de glaucoma na família, por exemplo, a pessoa tem 3, 4 casos de glaucoma na família, mas todas essas pessoas começaram a ter glaucoma com 50, 60 anos de idade. É pouco provável que essa pessoa vá ter glaucoma aos 20 anos de idade. Agora, uma outra pessoa com uma outra família, em que na família ela chega e fala assim: doutora, todo mundo na minha família tem glaucoma e começou todo mundo novinho, lá com 15, 20 anos de idade. Aí essa é outra genética diferente. Então, entende um pouquinho que a genética deles não se mistura tanto. Não é impossível ter pessoas na mesma família
com idades diferentes. Pode acontecer, tá? Então, isso que eu tô falando não é daquelas regras sim ou não. Aliás, pouquíssimas coisas na medicina têm regras tão rigorosas assim. Principalmente quando a gente está falando de genética, que é uma mistura doida de vários genes diferentes. Mas a genética do glaucoma juvenil é um pouquinho diferente da do glaucoma do idoso, tá? Tudo que eu falo para o glaucoma primário de ângulo aberto acaba valendo para o glaucoma juvenil também. A diferença é que no glaucoma juvenil a gente precisa ter um controle muito rigoroso, por dois motivos. Primeiro, o glaucoma juvenil ele tende a ser um pouquinho mais agressivo. Os jovens tendem a ter pressões um pouquinho mais altas e doenças que pioram um pouquinho mais rápido. Então a gente tem que ser mais rígido e deixar a pressão mais baixinha do que a gente deixaria num idoso. Tá? Outra questão é que a pessoa que começa a ter glaucoma aos 20, com uma expectativa de vida de 90 anos de idade, essa pessoa vai conviver com 70 anos de doença. Então, por mais opções de tratamento que a gente tenha, caramba, é difícil controlar uma doença por 70 anos. É claro que não é impossível, tem muitas possibilidades de manter a visão por toda a vida, até porque ao longo desses 70 anos, coisas novas vão surgindo também, tá? É diferente do idoso que começa a ter glaucoma aos 60 e eu vou ter que controlar aquela doença por 30 anos, em vez de ter que controlar por 70 anos, tá? Então, o desafio no jovem é muito maior, mas isso não quer de maneira nenhuma dizer que a gente não consiga controlar a doença. A gente consegue sim. Agora que tem que ser mais firme, tem que ser mais firme. Não pode ficar fazendo exame quando quer, tem que ser lá bonitinho na frequência certa, tá bom? Pessoal, não consegui responder todas as perguntas, mas quinta-feira que vem tem caixinha de pergunta nos stories. Para quem não conhece, a caixinha tirou uma folga e foi para piscina e para praia essa semana. Mas quinta-feira que vem, caixinha tá de volta. Mês que vem vai ter outra live de tema livre. Quem quiser sugerir tema para as próximas lives, me manda no direct ou me manda no comentário que eu vejo, tá? Quem eu não respondi, guardem as suas perguntinhas, não desistam, porque é muita coisa, eu não consigo responder tudo, mas uma hora eu encontro a pergunta de vocês, tá bom? Um ótimo final de semana para todos vocês, aproveitem bastante essa sexta-noite aí, não esqueçam de pingar o colírio, quem pinga colírio, de fazer o seu repouso, quem operou há pouco tempo, então se cuidem e até semana que vem. Beijo!